Pessoal, quando nós falamos do momento do desencarne, ele vai poder assumir diversas características e circunstâncias de acordo com aquele que ali estiver vivendo esse momento. E essa questão do que escolho viver e como eu ocupo a minha hora livre vai dizer de como eu estarei no momento em que eu serei chamada a interromper aquilo que realizo aqui, porque estou sendo levada para um outro local em que naturalmente eu vou entrar na experiência de uma hora livre, porque ali eu já não vou ter como me ocupar daquilo que costumeiramente fazia, e nesse momento eu vou acabar indo para uma vibração que seja aquela que eu costumo ir quando estou numa hora livre mesmo, enquanto aqui, encarnada. Uma moça, ela tinha comentado que ela tem 2 empregos, ela trabalha com criança de 1 e 5 anos. E ela faz isso em 2 horários, de manhã e à tarde. E ela comentava do cansaço, da sobrecarga que ela estava experimentando, mas que ela tinha uma criança de 7 anos para criar. Ela e o marido tem só esse filho. E que ele faz terapia 3 vezes por semana, que é um atendimento que essa criança precisa, que ela financiou a casa. Daí, mesmo ela desejosa de largar um período para ter mais tempo, para estar com o seu filho e poder também descansar, porque ela relatava dor no joelho, na coluna, pelo movimento que ela tem que fazer ali cuidando dessas crianças de 5 e 1 ano. Mas que, mesmo ela desejosa de fazer isso, ela tinha um compromisso em pagar uma casa que ela tinha financiado, com as despesas ali, com o filho, que ela precisava dos 2 empregos. Mas mesmo quando nós consideramos alguém que tem um período de manhã e à tarde de trabalho que realiza para o ganha-pão, sempre vai haver uma hora livre que vai dizer daquilo que vai acontecer dentro de mim. Uma moça houvera comentado que ela evita ambiente onde haja bebida, mesmo que as pessoas não cheguem a ficar bêbadas, mas porque onde tem ali um copo de cerveja, de um uísque, isso acaba incentivando ao vício. E sempre tem alguém ali no meio que tem uma tendência maior para a bebida e que acaba sendo prejudicado por aquele ambiente, que não tem uma resistência tão grande como o outro, que consegue beber um copo e parar. Daí que um ambiente onde se estimula vício é sempre um ambiente prejudicial. Mas ela comentara que 2 irmãos dela, uma irmã e um irmão, costumavam ter algumas reuniões em datas ali especiais, ou mesmo em um dado momento que eles acordavam de reunir ali na casa de um deles, e na área ali, e costumava vir algum parente de fora, de outra cidade, para estar ali com eles, e costumavam às vezes falar com ela, e ela evitava o tumulto. Se ela optava por ir, seria num horário que estivesse tranquilo, fora desses movimentos, dessas festolas que acontecia ali, num momento tranquilo.
E, inclusive, ela comentara que houvera tido uma ocasião em que vieram alguns parentes, tios, primos de fora, e ela não tinha sido sequer notificada. Pelo fato dela não gostar de estar no meio desse tipo de festola que eles fazem, acaba que nem chegou nela a notificação de que eles estavam ali e não os viu. Eles foram embora, depois que ela veio falar com um deles, mas não tinha os encontrado aqui. E quando aconteceu de vir um novamente de fora, ela pensou, nossa, eu preciso agora dar um jeito de ir, porque aí foi avisado para ela que essa prima estava aqui. E ela deliberou ir num horário já mais para o fim de tarde, pelas coisas que ela tinha para fazer. E quando ela chega lá, eles estavam nesse ambiente de bebida, e coloca uma música secular, e acaba que se estimula conversações que não contribuem para o aprimoramento moral. Mas acabou que ela já estava ali, porque houvera chegado, abriu o portão e viu que estava um movimento de pessoas no fundo e pensou que ficaria mesmo até para dar um abraço nessa prima, até para poder fazer ali aquele meio de campo necessário. E ela relatava que ela tinha a impressão, ao estar ali, mesmo sendo no meio de pessoas que aparentemente ali tem uma ligação, seja de um irmão, de um primo, de um sobrinho, e mesmo quando a gente fala naqueles que são ali afins, amigos desses, mas mesmo assim ela experimentava uma pressão espiritual no ambiente, e que ela percebeu que tinha a ver com a própria emulação, a questão da bebida que acontecia ali, que acaba que contamina o ambiente espiritual do local e predispõe a situações que complicam a nossa vibração, a nossa energia. E acaba que quando alguém se propõe a usar o seu tempo livre para fazer isso, vai dizer exatamente de onde o tesouro desse alguém está, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, que é algo que Jesus nos traz. Em sendo assim, quando um indivíduo ele ocupa o seu tempo com uma atividade menos nobre, qual seria ir ajudar alguém, fazer a distribuição de uma quentinha, ter um momento do evangelho no lar, que são formas que vão nos amealhar um fortalecimento espiritual, mas que se ao invés disso eu prefiro fazer uma agremiação que põe uma música ali que não estimula ao aprimoramento, que acaba que põe um copo de bebida ali e acaba entrando outras drogas, seja um cigarro, seja uma maconha, porque existem ambientes que essas festolas predispõem a outros tipos de substâncias ali, que é como se você desse aquela situação que vai ajudar a predispor. E acaba que não só diz de uma vibração onde eu me demoro, onde está meu tesouro, a forma como eu estou ocupando esse meu tempo livre, mas diz também de uma ambientação que eu ofereço para o outro. Porque acaba que quando eu participo disso, eu estou contribuindo para uma ambientação nociva para o outro.
E muitas vezes acontece, inclusive, desentendimentos, volta questões aparentemente antigas daqueles que estão ali, ou que supunha-se estar resolvido. E nesses ambientes de emulação à vista, isso volta e acaba que pode gerar uma indisposição e às vezes terminar numa rixa, numa discussão, devido ao que foi fermentado ali de interesse e de escolha. Isso acontece muito no trânsito, porque às vezes as pessoas, elas se demoram numa vibração menos feliz e quando ela vai para o trânsito, acaba que mesmo que ela esteja dirigindo, seja um carro, uma moto, uma bicicleta, uma caminhonete, ali pode se configurar para ela como uma hora livre, porque ela está na estrada, seja dentro de uma cidade, seja indo de uma cidade para outra próximo, seja cidades perto uma da outra, seja uma viagem mais longa, vai se configurar como um momento de um tempo livre e que eu vou acabar ocupando a minha mente com aquilo que eu costumo ocupar nos outros tempos livres que eu tenho. E isso diz de como nós temos feito isso pelas estatísticas de acidente e brigas no trânsito. Porque conforme Emmanuel vai dizer em Justiça Divina, no capítulo 34, Lugar Depois da Morte, no recorte, se eu desejo saber quem eu sou, me conhecer, eu preciso observar e analisar o que eu penso quando eu estou sozinha. Aquilo que ocupa minha mente, para onde eu direciono meu pensamento, minha ideia, meu sonho. Agora, se eu desejo inquirir do lugar que me espera depois do desencarne, bastará examinar o que eu faço comigo mesma nessas horas livres, nesses minutos aparentemente desocupados, porque da mesma forma que quando eu for colhida para ir embora, por astral, eu vou me ocupar do que eu tiver costume de fazer quando eu estou no momento livre, da mesma maneira, as atividades aqui que eu escolho fazer quando eu estou no momento livre, diz do que eu vou fazer quando eu estiver num instante que, mesmo que eu esteja ocupada, se configura para mim um momento livre. Como, por exemplo, a questão do trânsito. Porque aí a pessoa, ela pode estar ali com o celular, vamos considerar alguém que não está dirigindo, porque quem está dirigindo é proibido o uso de celular. Mas alguém que esteja ali sentado do lado ou atrás, no banco traseiro, está ali com o celular, assistindo a um noticiário de corrupção. E acaba que, se aquele indivíduo que está prestando atenção naquela noticiário, ele se imiscui daquilo e não tem um filtro para lidar com aquela informação que está sendo dada ali, de certa forma, ele está ali naquele carro, ocupando aquele momento, desocupado, ali sentado, com uma notícia que vai infiltrando dentro dele. E aí, às vezes, se acontece alguém me fechar no trânsito, ou se acontece alguém que precisa que eu pare, porque vai demandar um tempo maior para ele atravessar a sua faixa, ali, no caso da faixa de pedestre, até alcançar o outro lado da calçada, que é quando o automóvel pode continuar. Eu posso ser tomada por uma impaciência, por uma intolerância com o outro, porque é disso que eu estou me enchendo. E é isso que eu costumei a fazer no meu instante livre.
E é curioso, gente, essa questão das vibrações que nós nos permitimos viver, porque o mundo, ele vai dizer que aquele que não se imiscui com isso é careta, é santarrão, não sabe aproveitar a vida, que é o discurso do materialismo, que vai dizer de fanático aquele que tem uma disciplina no bem, que ocupa o seu tempo com um trabalho nobre, que não se permite interromper essa marcha. E isso, para a visão materialista, é fanatismo, é exagero, é precipitação. E tenta fazer aquele que vive isso acreditar que ele deve diminuir a sua marcha, a velocidade em que ele está na obra boa, para se adequar ao padrão do mundo. E esse é o perigo. Porque conforme Jesus vai dizer, um insignificante descuido é o suficiente para que eu venha cair. E a ser contaminada por aquele ambiente, porque escolhi estar ali, escolhi ocupar meu tempo com aquilo. E querendo ou não, a partir do momento que eu estou num ambiente vicioso, ou com uma vibração sombria, eu me torno instrumento do que acontece ali. Ah, mas eu estou ali querendo outra coisa. Mas se eu me permito ficar ali, eu vou ser usada por entidade menos feliz, eu queira ou não, para aquilo que está sendo veiculado ali. E acaba que, como essa moça comentava, você fica numa situação complicada, porque você estando num ambiente desse, naturalmente que você pode dar o seu testemunho, mas vai acontecer de que, em meio àquilo que acontece ali, você, se cair numa situação de ficar repreendendo tudo que acontece ali, você fica enxugando gelo e perde a oportunidade de auxiliar aqueles que estão ali. Por outro lado, se você também abaixa a guarda e se permite ficar frequentando determinados ambientes, você se torna partícipe do que ocorre ali. Então você fica numa corda bamba, numa gangorra, e que vai tentar te fazer acreditar que se você não participa daquilo, você é o bobo, é o careta, é o que é passado para trás. Por isso que nós precisamos dessa vigilância e oração, que Jesus não cansa de nos repetir, porque quando eu cuido de como eu ocupo a minha vida e daquilo que eu escolho ler, aquilo que eu escolho ouvir, aquilo que eu escolho pensar e fazer, isso vai dizer de onde de fato eu estou. Porque onde estiver o meu tesouro, ali vai estar meu coração. E não nos iludamos, quando nós viermos a desencarnar, é para esse local que eu vou. Em sendo assim, a questão de análise, conforme vai acontecer na obra O Céu e o Inferno, em que Kardec, na segunda parte dessa obra, existe um recorte em que ele vai falar do desencarne de diferentes grupos. E quando ele traz a questão do desencarne de espíritos felizes, que estavam encarnados aqui na Terra e que vêm a desencarnar, existe um recorte de uma senhora que ela fabricava boneca para vender, era o ganha-pão dela. E ela veio a perder o esposo, ficou viúva e continuou fabricando boneca, mesmo assim entrando numa situação financeira difícil, porque estava viúva, mas continuou produzindo boneca para vender. E ela veio a ficar cega,
Mas mesmo assim ela continuou o trabalho dela até desencarnar. E esse espírito iluminado foi para um local de paz, e ela, quando foi chamada a comunicar do astral, ela disse que não voltaria mais para a Terra, que ela estava sendo levada para um outro orbe, ou seja, uma vibração tal que ela subiu. Ela não precisaria mais se encarnar num orbe de prova e expiação. Ela estava sendo levada para um orbe superior, moralmente, ao nosso. E existem outros relatos ali de desencarne de espíritos felizes, espíritos luminosos, e uma característica desses espíritos relatados, do desencarne deles por Kardec, é que nenhum deles tinha obras ciclópicas, monumentais, assim, enquanto fachada exterior. Então, nenhum deles tinha construído um orfanato, administrado um asilo, erigido um centro espírita. Não, eles eram imiscuídos ali no populacho, nos seus trabalhos do dia a dia, que cada qual era chamado a realizar, mas com uma elevação tal, por serem espíritos de luz, que ao sair daqui eles já foram para uma região ditosa. Depois Kardec ele vai trazer a questão do desencarne de espíritos medianos, em que existe aí um relato de situações em que o espírito ele nem vai dizer que está sofrendo do lado de lá, mas também ele não está feliz. Ele está numa condição mesmo morna ali, enquanto mediano mesmo. Mas são almas que cumpriram sua obrigação enquanto encarnado, que desincumbiram dos deveres que lhes competiam, e eles assumiram aquilo que houvera sido proposto para eles sem atrasos, fazendo bem aquilo que lhes caberia fazer, não tinha quem reclamasse deles, e estavam imbuídos, vestidos da camisa daquilo que deveriam realizar, mas eles não tinham aquele empenho na preocupação com o outro, em abrir mão de si para servir, como os espíritos felizes. Daí que eles experimentavam ao desencarnar uma sensação de uma dificuldade para soltar do corpo e alguma tensão, alguma indisposição, angústia, mas logo eles já estavam libertos, e mesmo que eles ainda não dissessem que estavam numa região ditosa, mas também não estavam num sofrimento per si. Depois Kardec vai trazer um pouquinho do desencarne de espíritos sofredores, em que vai ter o característico da dificuldade de largar a matéria. Então é aquele espírito que desencarna e volta para dentro da sua casa e acha ruim de estar comendo o seu queijo preferido que está na geladeira. Ou acha ruim porque está usando a sua panela, porque começou a usar o seu carro, porque eles ainda têm um apego à matéria. Então eles voltam para o local ali onde eles moravam enquanto encarnado e se demora ali, achando ruim por situações ali que estão acontecendo referente ao que eles consideram que não deveria estar acontecendo, mormente no que diz respeito ao que eles faziam, o que eles tinham, a sua imagem, aquilo que eles desenvolviam na sociedade. E aí, uma característica do desencarne desses espíritos é vício, egoísmo e apego. E aí já são espíritos que, naturalmente, ao desencarnar, estão numa situação difícil, por isso são chamados espíritos sofredores,
Depois Kardec vai trazer a questão do desencarne de espíritos endurecidos. Existe um recorte lá em que ele fala de uma moça, uma senhora que foi rainha, quando estava encarnada, e desencarnou. E ela, mesmo naquele estado de paupericidade moral, ela estava ali com o apetrecho de rainha, porque ela ainda se demorava acreditando que era rainha. Ela não percebia que ela não era mais rainha, porque ela não aceitava isso. Porque a característica principal dos espíritos endurecidos é o orgulho. Daí, essa senhora, ela, quando foi feita a comunicação com ela, perguntou sobre quem era Jesus de Nazaré para ela. Ela dizia que era alguém cuja vida de carpinteiro não era digno de ter um espaço no coração dela. Quando foi perguntado para ela de Maomé, ela falou que era alguém que nunca tinha sido um líder na verdade. Então, discursos de quem se acredita acima, se demora endurecida na ideia de ser superior, de ter aquela posição de rainha enquanto a superioridade para a visão do mundo, e que não larga isso, não solta. Então a pessoa fica, depois de desencarnar, naquele lugar que ela acreditava que era importante para atender o orgulho dela, inclusive com apetrecho, com roupa de rainha, e não percebe. Daí que a característica principal desses espíritos endurecidos é o orgulho. Então eles usam essa roupagem que é inamovível. E aí você conversa e não consegue demover o outro daquela ilusão, daquele fantasmagorismo que está ali, enquanto urdidura. E Kardec vai trazer também a situação dos suicidas. Ele vai trazer diversos recortes de suicídio, onde num deles, um rapaz, ele namorava uma moça, eles estavam jantando na casa dela, e eles tiveram uma discussão, uma indisposição ali, e ele vai embora. E aí no dia seguinte, ele bate na porta dela, pedindo desculpa, para tentar reconciliar com ele. Ela não abre, ela não deu espaço para a reconciliação acontecer. E aí ele pega e fala, se você não abrir essa porta, eu vou me matar. E como ela não abrir a porta, para se vingar dela, ele apunhalou o próprio coração com uma faca. Teve um outro caso de um pai e uma mãe que tinham um filho único, e era o período da guerra, e esse filho único foi chamado para servir na guerra. E aí era uma das leis ali da sociedade da época que viúva de filho único, o filho não precisaria ir para a guerra. Ele poderia ficar em casa, mesmo tendo sido convocado. E aí esse pai, querendo proteger esse filho, para que ele não fosse para a guerra, se mata. Para que o filho, então, ficasse em casa com a mãe. Dos casos relatados por Kardec, esse é o mais leve, com menos agravante, por causa da questão do amor por esse filho. Ele continua tendo a responsabilidade pelo ato suicida, mas como o amor cobre a multidão de pecado, a caridade cobre a vastidão dos erros, acabou que, pelo fato da intenção móvel por trás ser o amor a esse filho, isso foi um atenuante para a situação dele. Mas continuou sendo um suicídio que ele teria que responder por aquilo que viria, referente a essa situação, a reconstrução que ele precisaria viver. Existe também um outro caso de uma mãe que o filho estava doente e ela, vendo que ia perder esse filho, que ele estava para desencarnar, ela não suporta a dor, vai e se enforca no celeiro. Nesse caso, já tem um agravante, porque ela não aceitou a expiação, a prova que ela precisaria viver da ausência do filho. Ela rebelou, porque era apegada a ele, a gente sabe, com certeza, o amor dela por ele, de uma mãe aí por um filho, naquele momento vendo que ele estava para desencarnar e ela ia perdê-lo,
Mas mesmo assim, foi na verdade uma rebeldia da parte dela, uma não aceitação. Porque aí, ao perceber que ele ia embora, ela não aceitou, se revoltou, foi para o celeiro e enforcou, e acabou que ela não pôde encontrá-lo. Se ela tivesse permanecido encarnada, e esse filho desencarnado, e tivesse tido resignação, logo ela ia desencarnar e encontrar com ele. Foi avisado para ela depois, explicado para ela depois. Mas como ela rebelou e revoltou em relação a isso, lá no astral ela não pôde ver esse filho por muito tempo, que foi consequência do ato que ela fez. Então, na verdade, ao invés de aproximar ela do filho, afastou. Foi muito pior. E aí vai ter ali alguns relatos de casos desse tipo. E uma característica dos espíritos suicidas, a gente sabe que tem aí uma gama variada de situações de um suicida para o outro, tanto quando a gente fala de agravante quanto de atenuante. Mas mesmo assim, uma característica que a gente poderia dar para esse grupo é falta de esperança e desespero. E aí, se a gente pega essas características que colocamos aqui, traz para nossa vida diária, dá para a gente poder perceber aquilo que eu preciso melhorar em mim, enquanto um espírito encarnado, uma alma, que vai desencarnar um dia. Porque, por exemplo, se a gente pegar o grupo dos espíritos felizes, quando houveram desencarnado, uma característica desse grupo é a preocupação com o próximo, a gratuidade em fazer o bem, amar. Assim, não era alguém que tinha construído um prédio para atender hemofílicos, ou que tinha ido para a África, aberto lá uma instituição humanitária para acolher as crianças mutiladas. Era alguém que estava ali no seu dia a dia, vivendo as obrigações que lhe competiam, mas amando gratuitamente, amando o outro como Jesus nos ama. Daí, esses espíritos felizes, enquanto característica deles, é esse amor genuíno ao próximo, a preocupação com a necessidade do outro, o desejo de aliviar a dor do outro. Por isso que quando a gente faz uma análise dessa questão, inclusive tem um outro recorte lá, que é o desencarne de espíritos criminosos. E tem um dado prático em que Kardec traz um rapaz, que inclusive vale o estudo desse recorte, desse espírito criminoso específico, em que ele, depois que ele desencarna, ele vai para o local do crime, porque isso acontece. Inclusive, um dos suplícios do criminoso é ter a visão da sua vítima. Em sendo assim, quando alguém vem a matar outra pessoa, ele acaba tendo a visão da vítima. Às vezes essa vítima até já o perdoou, já se liberou para novos tentames, novas experiências, mas ele continua tendo a visão daquele espírito, naquela situação que ele o deixou por aquele crime, como um tiro. Ele fica com a visão da vítima naquele martírio em que ele deixou ao tirar nela, e isso fica voltando como uma monoideia, ele não consegue se livrar disso, e é um dos maiores suplícios para o criminoso, é a visão da vítima. Então acontece, às vezes, pela própria vibração do criminoso, quando vem a desencarnar, ele fica no local ali do crime. Naturalmente que a gente está falando de um crime, que às vezes aquele que comete o ato e vem atirar no outro, a ferir, e esse outro vem a desencarnar, acaba que o que ficou encarnado como criminoso vai ter a visão dessa vítima no desdobramento do sono.
ou às vezes até mesmo na vigília. Então, há relato de presos que cometeram crimes, normalmente crimes em série, em que ele está ali atrás da grade, mas que ele relata que quando dorme é um pesadelo, porque o espírito dele desdobra e ele fica assistindo as vítimas, que muitas delas vêm para atormentá-lo. Considerando aquelas que não perdoaram, e mesmo que as suas vítimas o tenham perdoado e tenham se liberado, porque o perdão libera, quem quer que seja dessa teia, o perdão libera para novos tentames melhores, mas pelo fato dele estar numa vibração de criminoso, porque talvez ainda não se arrependeu, não espiou, não reparou, vai acontecer de espíritos naquela mesma faixa das suas vítimas o atormentarem, desconectar com ele, e o sono dele vira um pesadelo. E aí o criminoso diz: olha, eu não durmo. Tem tantos anos que eu não consigo dormir, porque eu sou atormentado pela visão e pelos suplícios que as minhas vítimas me impõem. Naturalmente que ele vai ter eclipses de sono, que o corpo apaga, como um mecanismo fisiológico de sobrevivência, mas dele perceber que tem uma noite de sono, ele fala que tem anos que não dorme, devido ao pesadelo que vira o sono desse indivíduo. Porque nós podemos nos arrepender de algo que fazemos e ainda não ter expiado. Inclusive a expiação precisa que nós tenhamos uma musculatura moral que dê conta dela. Por isso que às vezes acontece alguém cometer um erro aqui e ele só vai expiar isso depois de 5 reencarnações. Ou numa próxima reencarnação, porque ele ainda não tem força para expiar. Porque isso também é levado em conta. Como Deus é justiça e bondade, como Deus é justo e bom, é levado em conta o preparo que o indivíduo tem para expiar. Porque não adianta eu pegar alguém que cometeu um erro, que precisa passar por uma determinada expiação, se eu sei que ele vai ser esmagado e destruído por aquilo. Porque ele não tem mínima condição de viver aquela expiação. Por isso, quando Jesus diz felizes os que choram, é porque ele sabe que aquele que está vivendo a expiação, ele já tem força para viver aquilo. Então, quanto mais ele for resignado e humilde, melhor ele vai aproveitar aquele momento. Em sendo assim, o indivíduo, ele pode ter feito tal coisa e até ter se arrependido, mas ainda não expiou. Ou porque ainda não tem força para expiar, ou porque ainda não foi soado o momento da expiação poder acontecer. Às vezes ele vai expiar, isso não vai ser nem com quem ele prejudicou, porque se alguém já o perdoou, então foi liberado. Mas vai ser com uma outra pessoa em que ele, ajudando, vai poder expiar o que ele fez de ruim com o outro. E depois ele vai ter que reparar. Então, vamos considerar alguém que do exemplo que a gente tinha dado, que atirou no outro. Vamos que ele se arrepende. Vamos que numa próxima encarnação ele expie essa situação. Ele ainda não reparou. Ele pode já ter arrependido, ter expiado e falta reparar. A reparação não está junto com a expiação. A expiação é uma coisa, depois vem a reparação. Eu preciso reparar o mal que eu fiz. Depois de expiar aquilo, eu vou precisar reparar o dano causado a outrem. Se esse outrem já me perdoou e já está livre do que aconteceu, eu vou reparar o mal que eu fiz com o bem que eu fizer para a coletividade em torno de mim. Que começa com quem está dentro da minha casa, com quem está mais próximo. Em sendo assim, vai acontecer de, nesses mecanismos, nós, ao analisarmos essa situação, como, por exemplo, no caso que a gente estava falando desse rapaz, que havia esfaqueado uma outra pessoa, mas ele houvera desencarnado. E eu não sei ao certo se ele desencarnou junto no momento com a vítima ou se foi depois, mas para a reflexão aqui, a questão
que nós estamos colocando a lupa é que ele começou ali a deambular por aquela mansão, o espírito dele, e ele aparecia sangrando com a faca na mão. Então a gente tem inclusive falando sobre esse aspecto no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, e também André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, vai trazer essas questões do espírito quando ele está numa condição de débito, como um esfaqueador, que ele acaba indo para próximo da vítima, fica ali no local onde ele realizou aquele ato sombrio e se apresenta como ele estava. Então, se ele estava com aquela faca na mão, com sangue nele, escorrendo, o espírito dele se apresentar com esse característico, com esse apetrecho. E aí, à medida que a doutrinação foi sendo feita naquele lar, o evangelho no lar diário, os bons pensamentos, até a questão da água fluidificada, porque Jesus coloca um medicamento que deve ser colocado aí no filtro ou num copo, colocando um pouco em cada copo que pega, porque é colocada o penso por Jesus para a necessidade daqueles que estão ali. E o que ia acontecendo? Ele ia desfazendo desses apetrechos. Então, a próxima vez que ele aparecia, ele já não estava mais todo sangrando. Depois, a próxima vez que ele aparecia, ele já não estava mais com a faca. Então, vai mostrando essa recuperação que esse espírito foi sofrendo, já desencarnado, porque ele passou pelo arrependimento. Com certeza, ele já estava adentrando a colher expiação. Naturalmente, que viria a necessidade dele reparar no momento oportuno. Que vai ter a ver com a necessidade do indivíduo, mas também com a força que ele tem para viver aquilo. E uma coisa que Deus não tem é pressa. Jesus não tem pressa. Ele sabe que nós somos falíveis, falando de mim como espírito inferior, que há determinadas coisas que eu preciso viver, que ainda não há uma condição mínima para que eu experimente aquilo. Então ele aguarda. Somente que eu vou ter que viver, isso é fato. E enquanto eu não reparo o mal que eu fiz, isso continua me acompanhando de alguma forma. Seja nas minhas tendências mórbidas, no meu impulso inferior, no meu egoísmo, no meu apego, no meu vício, no meu orgulho, na minha desesperação. Na minha agressividade. Daí que, quando eu opto por melhorar, eu vou facilitar a lei de causa e efeito quando ela me alcançar. Se nesse momento, mesmo que eu venha de um histórico de um erro após outro, de uma história de lavagem de dinheiro, e eu trago isso comigo, eu chego nesse momento, eu estou no meio dessa bagunça. Se eu me arrependo e nesse momento eu já procuro melhorar, eu já vou facilitando minha situação. Se eu contribuo para que sejam descobertas situações de lavagem de dinheiro, se eu tento interromper, interceptar e parar esses movimentos, se eu incentivo a não roubar, a não corruptar, se eu levanto a bandeira da honestidade, da distribuição do dinheiro limpa, se eu procuro combater a guerra, que está ligada ao nosso orgulho, e se eu procuro combater a fome, que está ligada ao nosso egoísmo, isso vai mostrando que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Daí, quando a lei de causa e efeito me alcançar, para que eu venha a espiar, a reparar a lavagem de dinheiro que eu fiz, já vai me encontrar diferente, melhor. Talvez até vai ver que eu não sou mais a mesma pessoa. Então, isso vai vir com um rigor menor. Porque eu já melhorei, fiz coisas boas. Em meio a coisas ruins que eu tinha feito lá atrás, eu construí coisas boas. Agora, se eu faço lavagem, mas continuo incentivando a isso, não me arrependo, acho que é isso mesmo,
Se pudesse fazer de novo, faria igual. Se incentiva corrupção, desonestidade. Se tenho uma ação que acaba redundando em mais fome no mundo e mais guerra, quando a lei de causa e efeito me alcançar, vai vir com muito mais rigor. Porque eu continuo a mesma pessoa que lá atrás lavou dinheiro e, inclusive, continuo realizando ações malsãs. Junto ao coletivo. Por isso que a questão de bebermos desse desejo de sermos melhor, de quebrar o nosso impulso inferior, de viver o trabalho no bem, a solidariedade, a tolerância, e conseguimos iluminar e enobrecer o tempo que nos pertence, o pentelésimo que passa, isso vai dizer de movimentos que nós já vamos fazendo, que vai nos conectando com os benfeitores, com a vibração de Jesus, e que vai nos fortalecendo. E vai nos ajudando a, em meio à situação que tivermos, viver essa caridade que nos ajuda a ver, se não superficialmente, o defeito de outro, e nos esforçar por fazer valer no outro o que ele tem de bom, fazer isso prevalecer. Porque todos temos virtudes, coisas boas, que suplantem muito o defeito. Porque, embora o coração humano seja um abismo, um poço de corrupção, sombra, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, veladas, o germe de um sentimento bom, uma viva centelha da essência espiritual de Jesus em nós, consoante o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, recorte do tópico 18.